Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Açoeiro Valério, sou professor de História. E na nossa aula de hoje nós vamos aprender sobre os diferentes tipos de tempo. Então, quando nós falamos de tempo dentro da história, ele é um conceito muito complexo. Então, sabendo de tudo isso, a história ela tem dentro dela as diferentes subdivisões. Então, nós vamos trabalhar com 3 conceitos hoje. O tempo que nós chamamos de cronológico, o tempo histórico e o tempo da natureza. Então nós vamos entender a importância de cada um deles e como cada um funciona, tudo bem? Então, quando nós falamos sobre o tempo histórico ele se caracteriza por uma grande mudança social, cultural ou econômica que existe em uma ou mais sociedades em um determinado período. Então, para a gente poder entender isso melhor, eu trouxe como exemplo a Covid-19. Antes da Covid-19, algumas pessoas elas não tinham hábitos de higiene tão rigorosos como a gente tem hoje, como o fato, por exemplo, de ir ao banheiro e lavar as mãos, ou até mesmo a questão do autocuidado pessoal, não só consigo, como com os outros. Quando a pandemia aconteceu, que ela durou praticamente 3 anos, de 2020 até 2023, ela trouxe uma mudança não só de higiene, mas de autocuidado pessoal muito grande. Então a questão da vacinação, a questão do aumento de vezes que você tinha que lavar a mão, não só ao sair do banheiro, mas em qualquer lugar que você fosse, a questão do álcool em gel, que se tornou uma coisa presente para nós todos os dias. E isso acabou, mesmo após a pandemia, se tornando um hábito que nós praticamos todos os dias. Então isso trouxe uma mudança muito grande, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então as pessoas começaram a ver essa importância da higiene nos dias atuais. E passando para o próximo tempo, nós temos o tempo que nós chamamos de cronológico. Ele é um pouco mais preciso e específico. Por quê? O tempo cronológico, ele vai trabalhar com a questão do controle dos dias, das horas, dos minutos, dos meses, dos segundos. Então, ele vai trabalhar com diversos instrumentos, para o controle desse tempo. Então, aqui eu coloquei algumas imagens que vão ajudar a gente a compreender um pouquinho melhor como ele funciona. Nós temos a ampulheta, que foi um dos instrumentos mais antigos criados pelo homem para fazer esse controle do tempo. Nós tivemos o calendário gregoriano, criado pelo Papa Gregório XIII em 1582, para ter uma precisão com relação às passagens dos meses. Calendário esse que nós usamos em praticamente todos os países do mundo até os dias de hoje. E o relógio mais preciso do mundo inteiro, que é o Big Ben, localizado em Londres. Então aqui nós tivemos, nessa sequência, uma evolução nesse controle do tempo. Então relógios e calendários nos ajudam a ter esse controle maior dessa passagem do tempo, essa precisão com essas informações. Tudo bem? E, continuando, nós temos também o tempo da natureza. Esse é extremamente importante para o nosso planeta Terra. Por quê? Quando nós falamos do tempo da natureza, ele tem a ver com as estações do ano que nós temos, tem a ver também com o ciclo de vida dos seres vivos e principalmente para a organização que as primeiras sociedades tinham. Então, saber o tempo da natureza é muito importante até os dias atuais. Muitos povos originários utilizam dessas ferramentas para poder fazer um controle melhor do tempo de plantação, do tempo de colheita e até mesmo saber o ciclo natural do desenvolvimento dos animais, desde o nascimento, o crescimento, a reprodução e, infelizmente, o final de todo o ciclo de um ser vivo, que é a morte. Então, dentro de todo esse contexto, é muito importante, até mesmo a questão do pôr do sol entra no tempo da natureza, porque o sol, desde o momento que ele nasce até ele se põe, você conseguiria ter uma noção de tempo aproximado. E, para encerrarmos o nosso conteúdo,
eu acabei criando uma frase que exemplifica tudo aquilo que eu disse. Que entender os diferentes tipos de tempo é compreender como organizamos nossa vida, observamos a natureza e estudamos a história da humanidade. Então, compreender cada um dos tempos é fundamental para compreendermos a dinâmica da nossa vida, bem como do nosso planeta. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado pela atenção.